Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vamos continuar na aula de hoje a lição sobre o sexto mandamento e o respeito à vida. Tá? Nós começamos na semana passada e hoje a gente termina. A leitura básica bíblica está em Êxodo 20 e 13, Êxodo 20 e 13, tá? Como a gente viu na semana passada. Relembrando o que a gente viu na semana passada, nós vimos qual é o sexto mandamento, nós vimos considerações sobre esse mandamento e começamos a ver o que esse mandamento nos proíbe de fazer. Na aula de hoje, a gente vai terminar de ver o que esse mandamento nos proíbe de fazer, nós vamos ver o que esse mandamento nos ordena a fazer agora também. O sexto mandamento, vocês já conhecem. Qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento está lá em Êxodo 20, 13, que é o mandamento que diz para nós não matarmos, né? O mandamento do não matarás. É isso que está escrito lá em Êxodo 20, 13. E como eu falei na semana passada, embora com uma quantidade pequena de palavras, de letras, esse mandamento lhe traz para a gente uma reflexão muito profunda, ele traz muito conteúdo para as nossas vidas. Que esse mandamento nos proíbe de fazer. Na aula passada nós vimos esses 4 pontos. Nos proíbe de suicidar ou matar outra pessoa, negligenciar a vida ou tirar o que é necessário a ela, ficar irado com o ódio, inveja ou desejo de vingança, exagerar em nossos desejos e preocupações. Isso nós vimos na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai continuar vendo alguns pontos. Por exemplo, o que mais esse mandamento nos proíbe de fazer? Exagerar na comida, na bebida, no trabalho, nas recreações, etc. Tá? Como assim exagerar na comida, na bebida? Não é para eu comer, beber mais então? Não é mais para eu trabalhar, para eu brincar? Não, pelo contrário. Comer, beber, trabalhar, brincar são coisas muito boas, né? Vamos pensar você numa festa de aniversário com seus colegas, brincando, comendo, bebendo. Não é gostoso? Não é bom? Claro que é bom, claro que é gostoso. O problema é quando nós exageramos nessas coisas. E aí nós estamos prejudicando as nossas vidas. Às vezes, por gula, a gente quer comer mais do que aguenta. Às vezes, a gente quer beber muito mais refrigerante do que a gente aguenta. E aí vai enchendo, vai se enchendo. Isso daí, pessoal, vai acabando. Tudo em exagero acaba sendo veneno para nós. Até a água. Se você beber muita água, a água chega a um ponto que acaba sendo um veneno para você, acaba até te matando. Então nós devemos controlar aí o quanto a gente ingere de comida, de bebida, o quanto a gente trabalha, o quanto a gente brinca. Também não é bom brincar o dia todo. Então nós temos que ter um limite, a gente tem que estudar, a gente tem que ter um limite. Então exagerar não é bom. A pessoa que exagera está se matando aos poucos, tá? Você está contribuindo para se matar aí aos poucos e isso não é bom, tá legal, pessoal? O sexto mandamento também nos proíbe de provocar os outros, criar briga, prejudicar os outros, tudo que tende a destruir a vida de alguém. Eu sei que tem algumas crianças que gostam de provocar os irmãos, que gostam de provocar os amigos, tá? Então tomem cuidado, não façam isso. Quando provocamos os outros, estamos brincando com a vida. A gente está provocando a raiva em alguém, a ira em alguém, o ódio em alguém. A gente está violando o sexto mandamento nesse sentido. Quando nós brigamos com nossos colegas aí, os nossos corações podem estar cheios de raiva, de ódio, etc. A gente pode incentivar esses sentimentos dentro do nosso coração. E fazer esse tipo de coisa é um pecado evidenciado pelo sexto mandamento. Então nós não devemos aí provocar os outros, criar briga, prejudicar os outros, né? Falar, professora, foi ele, sendo que não foi, né? Tentar aí prejudicar algum aluno, algum colega seu com mentiras, tá? Isso daí não é bom e isso é um pecado evidenciado pelo sexto mandamento. Bom? E o que o sexto mandamento agora nos ordena a fazer? O sexto mandamento, ele nos ordena a fazer todo o possível para preservar a vida. Fazer todo o possível para preservar a vida. Como assim fazer todo o possível para preservar a vida? Nós devemos lutar contra os desejos e pensamentos maus.
lutar contra tentações e práticas que podem levar à raiva, brigas, etc. Então, o nosso direcionamento deve ser um direcionamento aí, baseado na palavra de Deus, baseado na luta contra os desejos, os pensamentos maus, baseado aí na luta, na preservação da vida. Então, nós não devemos cair facilmente nas tentações, nós não devemos aí brigar, nós devemos assumir uma posição de preservação da vida, fazer todo o possível para isso. Zelar por nossos irmãos menores, nossos avós, tá? Outras pessoas que estão aí passando por necessidades, nós devemos zelar por essas pessoas, ter cuidado com elas, fazendo o possível para preservar-lhes a vida também, tá? Isso daí é uma coisa que é ordenada para a gente pelo sexto mandamento. O que mais que o sexto mandamento nos ordena fazer? Estarmos sempre dispostos a defender a vida. Então, nós sempre devemos defender a vida nas situações do dia a dia e nas conversas com nossos amigos, tá? Então, às vezes a gente tem alguma conversa, alguma situação do dia a dia que a gente fica na dúvida o que fazer, a resposta está sempre em defender a vida. E aí a gente deve brincar com aquela pessoa que está doente, que está passando por necessidade. Vamos lá zoar essa pessoa. Não, calma, vamos defender a vida dela, vamos zelar por essa vida. É uma vida de uma criatura de Deus, então a gente deve zelar por essa vida. Nós devemos ser corajosos o suficiente para defender outros do perigo, tá? Então, defender aí as pessoas do perigo, óbvio que na medida do possível, né, pessoal? A gente não deve sair aí querendo ser super-heróis, querendo salvar outras pessoas, sendo que a gente não consegue, né? Então temos que ter aí, tem que ser na medida do possível a nós, mas nós devemos ser corajosos para defender os outros do perigo, defender a vida. É assim que Deus ensina em sua palavra. Então é muito bonito quando a gente vê aí casos onde a pessoa vai lá e se doa pela vida de outra pessoa, defendendo a vida dessa pessoa. Então, isso realmente, esses casos seguem o sexto mandamento, que é isso que o sexto mandamento nos ordena a fazer. O sexto mandamento também nos ordena a sermos pacientes e termos o coração alegre, tá? Sermos pacientes e termos o coração alegre pode nos livrar de ficar agoniados, de fazer coisas sem pensar, etc. Então, nós devemos parar, refletir, aquele negócio, né? Vamos contar até 10, vamos refletir naquilo, porque se a gente fizer tudo de cabeça quente, a gente vai se agarrar num sentimento de ódio, de raiva, a gente vai ficar agoniado, vai querer desejar a morte de alguém, então a gente deve parar, pensar, refletir, sermos pacientes e termos sempre alegria no coração. Deus nos ensina a sermos pacientes, né, com longanimidade e nos alegrarmos fazendo coisas que agradam a Deus também. Então, se a gente viver alegre, fazendo coisas que agradam a Deus também, isso evita da gente encher nosso coração com coisas que desagradam a Deus. O sexto mandamento também nos ordena sermos sábios e equilibrados, nesse mesmo sentido. Vamos escolher bem, vamos parar, pensar, refletir, escolher bem as comidas que a gente vai ingerir, para a gente evitar aí que essas comidas se tornem um veneno para nós, né? Não tomar remédios a qualquer momento, sem os devidos cuidados. Então, não pegar e falar, hoje eu tô com uma dor de cabeça, minha mãe não tá nem vendo, eu vou tomar um remédio de dor de cabeça. E aí começa a fazer isso. Não, calma aí, pessoal. A gente deve ser sábio, equilibrado, tá? Deve dormir muito bem, tá? Embora não dormir o dia todo, não é isso que eu estou dizendo. O sono é muito importante também para a gente poder raciocinar bem nas nossas escolhas, para a gente ter um equilíbrio nas nossas escolhas, tá? Brincar bastante, mas sempre com responsabilidade também, ou seja, sermos equilibrados. A gente não pode só estudar, a gente tem que brincar, mas a gente não pode só brincar, a gente tem que estudar também. Então a gente tem que ser equilibrado para evitar que isso contribua no futuro para a nossa própria
morte. Então a gente deve preservar a nossa própria vida. Senão se começa a comer de qualquer jeito, tomar remédio de qualquer jeito, brincar o dia todo, isso mais do que isso aí não faz bem, né? O exagero, como a gente já viu, faz somente o mal para nós. Então nós devemos ser sábios e equilibrados. Pensar, falar e fazer coisas amorosas, bondosas, etc. Tá? Provérbios 15 diz pra gente que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a gente deve pensar, falar coisas com delicadeza, com amor, com bondade, com gentileza, com educação. Tá? Nós devemos evitar sofrimentos e mortes através dos nossos atos. Quando a gente coloca pitadas de amor, de bondade, educação, gentileza na nossa fala, na nossa conversa, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, a gente está obedecendo aí o sexto mandamento, a gente está evitando a ira, a gente está desviando o furor de outras pessoas, tá? Nós devemos também sermos prontos a perdoar. Quando um colega te maltrata na escola, seja paciente, não lhe retribua com o mal. A pessoa foi lá, fez uma brincadeira que você não gostou, não vai lá e piore a situação. Não vai lá e planeje uma brincadeira muito pior com ela, que ela vai pagar. Agora ela vai pagar caro. Não, não faça isso. Tá? Não retribua a situação com o mal para que isso não se agrave. O mal só vai escalonando, só vai trazendo mal, mal, mal. Então, tenta desviar o furor dessa pessoa. Se essa pessoa se arrepender, se esse amigo seu se arrepender, perdoe-lhe de coração, façam as pazes. Não é muito melhor você fazer as pazes com alguém do que viver brigando com essa pessoa? Então, a briga, como a gente viu, traz o sentimento de morte. Então, a gente deve fazer as pazes com as pessoas. Nos encher nosso coração de ódio ao invés de perdão, nós estaríamos fazendo mal a nós mesmos. Então, vamos tomar cuidado aí nesse sentido. E por último, confortar, socorrer as pessoas que estão aflitas ou são inocentes. Ou são inocentes, né? A pessoa pode estar aflita, é inocente, e a gente deve confortar, socorrer essas pessoas, defender a vida dessas pessoas. Devemos estar sempre atentos às pessoas ao nosso redor que precisam de ajuda. Olha, aquele irmão da igreja não tem o que comer, ele pode morrer. Vamos estar atentos e vamos ajudá-lo. Vamos ajudar o nosso coleguinha, ele está precisando, está passando por uma situação ruim, ele está juntando ódio no coração dele por aquela situação. Então calma, ele está aflito, vamos ajudá-lo, vamos atentar para a vida dessa pessoa. Os velhinhos, crianças pequenas, pessoas com enfermidades, crianças que ainda nem nasceram. Então existe na nossa sociedade crianças que ainda não nasceram e que são inocentes, mas que muitas vezes têm os próprios pais dessas pessoas querem matar a criança antes que ela nasça, querem fazer o que é chamado de aborto. Então nós devemos tomar cuidado, devemos atentar para socorrer essas pessoas aflitas aí, crianças pequenas, pessoas com enfermidades, porque fazendo isso a gente está obedecendo ao sexto mandamento. Então devemos atentar para isso. É o nosso dever como povo de Deus atentar para essas pessoas. Tá legal, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos estudar o sétimo mandamento e o respeito à família. A leitura da semana, tá? É a mesma da semana passada, né? Para a gente continuar os estudos. Êxodo 20, 13, Mateus 5, 21, 22 e as perguntas 67 a 69 do breve catecismo. Questões para vocês responderem durante a semana. De que maneiras podemos cuidar para preservar e proteger a nossa vida e a dos outros? De que maneiras a gente pode fazer isso? Como você pode se esforçar para obedecer o sexto mandamento todo dia na sua casa e escola? E aí, como que você pode? Sexta pergunta e última, imagine que você quer ser quando crescer. Como você poderá combater a violência e salvar vidas? E aí, na sua profissão que você quer ser quando crescer? Como você pode combater a violência e salvar vidas? Tá? Não adianta falar que você quer ser o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha. Tá? Pensa uma profissão que você quer seguir. E aí pensa como na sua profissão
ou no seu dia a dia você vai poder ajudar para combater a violência e salvar vidas, que é o nosso dever também como cristão. Tá legal, pessoal? Então vamos continuar refletindo se nós temos entendido as implicações do sexto mandamento nos nossos dias, na nossa vida, e se nós estamos obedecendo esse mandamento dentro dos nossos corações. Então vamos encerrar aí, pessoal, a aula de hoje com uma oração agradecendo pelo dia, pela oportunidade, pelo retorno às atividades da igreja, pedindo aí pelas nossas famílias, amigos, familiares, né? As pessoas que estão com enfermidades e pedindo também a proteção de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos estudando novamente a Tua Palavra. Senhor, estudando o sexto mandamento. Senhor nosso Deus, agradecemos por essa oportunidade, agradecemos pelos nossos irmãos que estão aí retornando aos poucos às atividades na igreja. Pedimos que o Senhor traga esses irmãos, ó Deus, para juntos podermos congregar, para que juntos possamos aprender sempre mais da Tua Palavra, Senhor. Senhor, aos poucos te pedimos, Senhor, que o Senhor vá amenizando a situação sobre o vírus que assola a nossa sociedade nos nossos dias, que o Senhor vá controlando, ó Deus, o número de casos, para que possamos aos poucos retornar às nossas atividades, vermos as nossas famílias, os nossos amigos. Te pedimos por essas pessoas, ó Deus, te agradecemos por elas, Senhor, e também, ó Deus, oramos em favor das pessoas que estão com enfermidades, tanto da nossa igreja quanto da nossa sociedade. Cuida dessas pessoas e dá-lhes conforto, Senhor, também a seus familiares. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado. Nos vemos na semana que vem. Até mais, fiquem com Deus.